Oi, minha gente. Ai, bom dia pra vocês. Começando mais um vídeo novo aqui pra este canal. Vocês ignorem a minha cara de cansada e descabelada. Eu estou aqui fazendo uns relatórios da faculdade, mas agora eu vou dar uma parada pra fazer o almoço e também pra espichar um pouco as pernas, que eu estou toda dolorida. E assim, hoje eu estou cansada, viu? Aí eu cheguei da academia, arrumei as coisas e eu não tomei o meu banho. Tô aqui ainda, ó, de roupa de treino. Só tirei a blusa e o sapato pra poder dar uma refrescada. E aí agora eu vim fazer as coisas, deixei pra tomar o banho meio-dia, exatamente pra mim dormir, porque se eu tomasse o banho antes e ficasse desenvolvendo outras atividades, eu ficaria um pouco mais dispersa. Então, não é legal ficar de leg, né? Assim, abafada, roupa, coisa, não é legal. Mas se fez necessário em meio aos objetivos que eu tenho. Então, eu preciso dar uma descansada, porque eu estou na finalização desses trabalhos e eu canso muito mentalmente, porque são detalhes, sabe? Aqueles detalhezinhos que não pode passar despercebido. Tudo que você produziu durante o estágio, você tem que transformar tudo em textos argumentativo e dissertativo. E onde algumas coisas que estão em frase, eu tenho que fazer o elo de ligamento sem repetir as palavras, dentro do português correto. Então, assim, qualquer coisa que eu deixar passar desapercebido vai dar ruim para mim. Então, por isso eu canso tanto, porque mentalmente é um pouquinho desgastante, né? Mas passa. E bora lá, vida que segue, vou pra lá fazer o almoço. E agora são 10 horas da manhã, mas eu vou adiantar o almoço porque eu preciso descansar e voltar e continuar. E até mesmo por isso eu já adiantei o vídeo que vai para vocês hoje no canal, o vídeo que vai subir no canal, já adiantei tudo, já tá tudo prontinho. E aí agora eu só tenho mesmo que concentrar nisso daqui. Se eu vou gravar mais conteúdo para vocês, não sei se eu vou me organizar para fazer isso, para gravar hoje. Se caso eu não conseguir, assim que possível eu retornarei a gravar para vocês. Então, se vocês estão assistindo esse vídeo, é porque com certeza deu certo de gravar mais alguma coisa e eu vou estar postando aqui para vocês. Combinado? Porque é desafiador para mim, muito desafiador. E as minhas tarefas de casa, eu vou dizer para vocês, estão assim, ó, de pernas pro ar. Porque, ó, levantei cedinho, fui pra academia, voltei, não mexi em nada de casa. Tirando a louça que Bianca tinha lavado ontem, louça do café da manhã, terapia, vai juntar com a louça do almoço, bem provável, né? Não varri a casa, então não limpei nada, ventou ontem. Eu tinha saído para trabalhar ontem, não fiz nada em casa também, tirando da comida e as coisas básicas, né? Então, assim, caos total. Né? Tá assim um caos. Não vou nem mostrar pra vocês. A minha mesa aqui onde eu tô estudando, eu não sei onde tá as canetas. Eu fico puxando papel assim, ó, tirando papel pra me encontrar as canetas aonde tá, onde é que tá as coisas que eu preciso, porque tá feio, viu? Tá feio. E eu não tô economizando não, gente, tá feio mesmo. E eu levantei agora, dei uma organizada básica aqui nos papéis, né, e nas coisas, e aí a mesa ficou assim. Tem as canetas que estão espalhadas, a agenda, o planner, catálogo que fica aqui, porque às vezes o cliente entra em contato, eu tenho que estar atendendo e estar mandando preço de mercadoria e tudo. Ali cadernos e mais cadernos e canetas.
minha garrafinha de água, o computador. E aqui nessa cadeira está secando, como eu já tinha falado com vocês antes, que eu sempre coloco para secar para depois pôr no cesto. Toalha que eu usei na academia e a roupa que eu usei ontem e a blusa de hoje. Eu deixo assim espalhadinha, depois eu coloco no cesto, porque essa semana eu não vou lavar mais roupas. E aí dá para vocês terem uma noção, né? Fazer feijão com pernil. Aí eu vou pegar aqui esse pernil que tá na sacola e vou pôr pra cozinhar. Eu adoro feijãozinho com pernil, delicioso. Aí ele tá geladinho, eu tirei da geladeira, tirei aqui o que eu vou usar e vou fechar a sacola e guardar novamente para poder usar numa próxima ocasião. E hoje eu vou cozinhar o feijão separado e vou cozinhar também sem tempero. Porque como o pernil tá salgado, eu tô com medo de ficar muito salgado, aí eu vou cozinhar separado e aí depois eu misturo e ajusto o tempero. Vou colocar aqui a água no feijão, vou ferver ele e depois vou pôr direto na pressão. Gente, minhas panelas estão ó. Olha, toda arranhada. Mas o importante é que a comida vai ser boa, né? E aqui eu coloquei o feijão. Espremi um limão. E deixei a bandinha aqui dentro. Pra ela poder dar uma tirada nas bactérias, né? E aí depois eu vou direto pra fervura. E deixa eu mostrar pra vocês o que aconteceu ontem. Com a pressa, eu coloquei os bifes de carne pra descongelando aqui, cortando rapidinho. E com isso, a minha sanduicheira ficou um caos. E aí eu não tive tempo de limpar, mas agora eu vou tentar limpar ela aqui, enquanto eu adianto o almoço, pra mim poder guardar. Tô acabando de limpar ela aqui, mas vocês acreditam que eu tô pensando, eu acho que eu não vou guardar ela não. Eu quero fazer um frango, eu vou aproveitar e vou fazer um frango grelhado nela. Vou ver se dá certo, né? Pernil aferventado, escorri, coloquei água, coloquei para pegar a pressão e vou fazer a mesma coisa com o feijão. Vou escorrer ele e vou pôr para cozinhar. E aqui eu já vou temperar o meu frango, porque eu gosto dele mais no ponto. Aí eu coloquei aqui, ó, pimenta calabresa, coloquei tempero baiano com pimenta, coloquei a cúrcuma e coloquei urucum. Coloquei também o alho e o sal. Aí vou mexer tudo direitinho, deixar agir uns minutinhos e volto grelhando esse frango. E aqui nessa panela eu já vou vir fazendo o meu arroz. Coloquei aqui um pouquinho de pega-marido, um pouquinho de chimichurri, um pouquinho de tempero Ana Maria. E aí agora eu vou colocar nesta panela o arroz. Quero um arroz hoje temperadinho, gostoso. E vou colocar cenoura no arroz de hoje. Gente, olha a situação que está isso aqui. Mas se vocês conseguissem sentir o cheiro, com certeza vocês já queriam comer.
arrozinho ficou pronto. O feijão já pegou a pressão, o pernil também. E o arroz já tá bem adiantado aqui. Vou mostrar pra vocês o arroz, pra mostrar como é que tá ficando esse arroz com cenoura. E o almocinho de hoje vai ser esse, viu? Feijão, arroz e frango grelhado, porque estou sem tempo para ficar fazendo adicionais. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o feijão cozinhou bem. Agora só falta misturar ao pernil, que tá acabando de tirar a pressão ali. Arrozinho delicioso. Falei que não ia fazer mais nada, mas fiz aqui uma batatinha com cenoura. E aqui temos o franguinho grelhado lá na sanduicheira, né? E esse vai ser o almoço de hoje. Simples, mas muito gostoso e feito com muito amor e dedicação. E vocês acompanharam, né? Aí eu fiz a comida e tudo. Eu achei que não fosse dar para gravar hoje, mas deu. E aí eu fiz a comida, né? Almoçamos. Aí eu descansei um pouco, consegui dormir um pouco e retomei para fazer as atividades. E mais tarde eu vou gravar para vocês um relato, né? Uma parte da minha vida, digamos assim, desafiadora, né? Depois, não sei nem como que eu vou fazer isso, mas se eu conseguir, depois eu compartilho com vocês como que foi, né? Como que foi esse processo, as experiências que ficou, o que eu tirei de aprendizado. E se não, né? Vou tentar fazer da forma que eu consegui fazer. E, e é isso, né? Vou continuar aqui as atividades. Tá muito calor aqui. E mais tarde eu volto a falar com vocês. Essa parte da minha vida em que eu vou compartilhar aqui, eu sempre tive vontade de compartilhar, mas sempre me senti segura com relação a gravar, falar sobre isso. E nos últimos tempos eu venho perdendo um pouco, digamos assim, o receio, né, de falar sobre isso. E hoje eu resolvi contar aqui como um relato e deixar registrado aqui nesse vídeo, até mesmo porque talvez esse vídeo consiga ajudar alguém, né? Esse meu relato consiga ajudar alguém. Então, a questão é: depressão, é possível vencer ela? Né? Como que se faz para lidar? Como que faz para sair dessa? E eu falo um pouco a cada parte, mas hoje eu vou falar realmente o meu relato, se é possível vencer ou não, mas o meu relato como não como uma profissional, que às vezes a gente vê, né, os profissionais falam e tudo, mas não é assim, o meu relato não vai ser como um profissional, mas sim como ex-paciente, né? Há uns anos atrás, quando eu recebi o diagnóstico de depressão, ainda é hoje, né? O pessoal hoje ainda tem muito a cabeça fechada com relação a isso. Mas na época em que eu recebi o meu diagnóstico, era mais como uma sentença, né? É uma doença que não tem cura. Ah, essa aí tá doida, né? Não tem jeito. Tem tudo e foi cair nessa. E diversas outras coisas que às vezes acontecem com a pessoa, né, que está doente e que vem da relação social, familiar, né? Ali entre amigos e muito mais. Mas hoje eu vou me ater à questão: é possível vender?
é possível vencer a depressão? É sim, gente. Eu sou a prova viva disso. Quando eu fui diagnosticada, eu procurei inicialmente o tratamento e comecei a tomar medicação e tudo. Depois comecei a fazer, né, as visitas lá ao consultório do psicólogo. Tomava a medicação certinho, só que era algo que, assim, me fazia muito mal. E apesar de estar em tratamento, eu sentia que não podia compartilhar com as pessoas, porque as pessoas não entenderiam. Então, eu me isolava, né, que era uma dor só minha, que ninguém tinha nada a ver com isso, que ninguém deveria saber disso, e eu me isolava e me isolava. E por muitas vezes, dependendo de meios de convívio em que eu estava, eu realmente até fugia desse assunto. Quando alguém falava que tinha, né, alguém com depressão, eu fugia do assunto. Mas é porque era uma dor minha. E daí eu fiquei uns meses em tratamento, na época no estado de São Paulo, onde veio o meu primeiro alerta, quando a psicóloga me perguntou se ficar dependente daquela medicação era o que eu queria para minha vida. Se eu não queria buscar outra opção de sair da depressão sem medicamento. E eu abracei aquilo, até mesmo porque eu nunca fui de gostar de tomar medicação e tudo. Então, eu abracei aquela ideia que ela me impôs com toda a minha força. Com toda a minha força. E tem gente que acha que depressão é falta de Deus, que depressão não tem nada a ver com isso. Mas assim, buscar a Deus é um dos pilares para você sair da depressão. Mas não só a Deus. Na verdade, o que te faz sair da depressão é você ter uma motivação, você ter um ponto que te motiva todos os dias. E eu comecei a buscar esse ponto, eu comecei a buscar e buscar e buscar cada vez mais em coisas que eu sentia prazer em fazer. Porque, na verdade, eu entendi. O quadro da depressão, na verdade, não é que você deixa, é falta do amor de Deus. Não é, você não deixa de amar Deus. O que acontece é que você deixa de sentir prazer nas coisas que você faz. Então, eu busquei de volta fazer atividades que me proporcionassem prazer, satisfação, alegria, para mim sair do quadro deprimido, né? E aí, quando eu consegui sair do quadro em que eu ficava deprimida, aí eu comecei a enxergar, assim, as portas, digamos assim, as portas de saída. E aí foi desta forma que eu venci a depressão. E o ponto mais forte na minha vida, que me levou a vencer essa depressão, foi a atividade física. Porque na época de adolescência, eu era bem ativa na parte esportiva, nas atividades de escola. Então, sempre que às vezes eu tinha, por exemplo, se eu tivesse um problema com alguém, às vezes eu não era a pessoa de ir lá e discutir e falar e coisa. Eu descontava no futebol, no baleado, no basquete, na peteca. Eu concentrava a minha energia, né, daquela raiva ou daquele sentimento que não era legal, na atividade. Eu, eu até me lembro de uma vez que eu tive vontade de brigar com uma colega na escola e nesse mesmo dia tinha aula de educação física e o professor nos levou para o campo de futebol, que era enorme, né? E nesse dia a atividade foi praticar a corrida. E aí eu levei meio que um desafio. Eu falei, eu vou vencer essa menina e é na corrida. Não vou dizer nada para ela, mas eu vou mostrar para ela o meu outro lado e vai ser lá na corrida, né? Eu rio disso porque assim, né, às vezes a gente encara as coisas de uma forma diferente, né? E aí foi dividido em dois grupos, né? O professor foi lá, dividiu a turma em dois grupos e começou-se a disputa, né? Um vai, outro vai, e aí quem ganhava ficava, quem ganhava ficava, quem ganhava ficava, e foi rodando, foi rodando, foi rodando.
E chegou que no final sobrou eu e ela, porque ela era boa também nisso. Só que assim, o meu foco não era mais correr. Eu não queria correr por estar participando da atividade física. O meu foco ali era vencer ela, né, para que ela não me enchesse as paciências, para que ela me enxergasse o meu outro lado. Hoje eu percebo o quanto que isso foi errado, né? Eu não precisava, na verdade, mostrar para ela que eu tinha outro lado. Na verdade, eu só precisava mostrar para mim mesma que eu era capaz de vencer tudo que eu quisesse, né? Tudo que eu tivesse vontade de vencer, eu seria capaz. Inclusive vencer ela na corrida. E aí depois aconteceu essa mesma coisa com a depressão. Eu falei, não, estou doente, é fato, né? É uma doença que o pessoal ainda tem um certo preconceito e eu preciso vencer a depressão. Na verdade, eu não preciso nem vencer a depressão, eu preciso me vencer. Eu preciso buscar coisas que me tirem da onde eu tô e me levem para outro nível. E aí eu começava a pensar onde eu quero chegar, as coisas que eu quero ter, que é onde eu falo que você precisa dos pontos de apoio, né, daquilo que te motiva. E aí quando eu tive em mente aquilo que eu queria para minha vida, aí se tornou mais fácil. Eu encontrava motivação todos os dias em levantar e fazer, e às vezes quando eu estava lá na cama, desmotivada, que a gente sente, né, uma tristeza bem lá no fundo. No fundo, que eu falo no fundo do coração, parece que tá doendo lá na alma. Então a gente tem esse. Você não sente vontade. E aí eu lembrava. Às vezes, quando eu não lembrava, eu pegava, assim, tinha uma mesinha de cabeceira na cama, eu pegava o papel e olhava. E eu já lembrava o porquê que eu tenho que, né, sair daqui. E aí foi assim. E aí isso foi. Eu fui fazendo tanto que foi virando hábito. E graças a Deus, ficar noites em claro começou a não fazer parte da minha vida mais, assim como dormir por muito tempo seguido para esquecer a minha dor, não fez parte mais da minha vida. E isso foi me fortalecendo e eu fui buscando, né, novos jeitos, novas motivações, porque às vezes tinha coisas que eu queria que eu já tinha conquistado, então já tinha deixado de ser a motivação, e eu entrei nesse ciclo sempre de me vencer. E hoje, na minha vida, isso se tornou tão forte que eu continuo nessa mesma batalha. Então, eu estou sempre procurando fazer coisas que me fazem bem, né? Então, hoje eu tenho uma profissão que eu gosto, né? Que para muita gente, na verdade, às vezes nem é uma profissão, mas é uma profissão que eu gosto e que eu sim considero como profissão. Então, eu me venci. Eu considero como profissão, não importa o que o outro do outro lado pense, se é profissão ou não é, não importa o que o outro acha, o que o outro fala, eu me embasto, sabe? E nada mais importa, né? Sou eu e eu comigo mesmo. Só isso. E aí, daí, o entorno, digamos assim, o social se encaixa na minha vida. Porque de nada faria sentido se eu tivesse, né, preocupada com o outro, né, e aí eu ficaria chateada e ficaria, né, para baixo, deprimida, porque o eu, que é quem realmente importa, não estaria feliz. Estaria uma profissão porque, né, a minha mãe me escolheu, porque o meu pai quis, porque alguém falou que era legal. Então, não seria eu. E eu digo uma coisa assim, para fechar esse depoimento de hoje, com toda a convicção do mundo para vocês. A pessoa mais difícil de você vencer é você mesma. Então, se você tá num quadro depressivo, conhece alguém que tá num quadro, né, ali, que tá muito tempo deprimido, que tá depressivo, ou que tudo, estimule essa pessoa, né, a buscar atividades e coisas que ela encontre prazer, que ela encontre satisfação ou motivação. Porque mesmo que
funcionou comigo, mas não funcione com essa pessoa, mas com certeza vai fazer ela muito bem. Procure incentivar essa pessoa, ou que seja você que esteja aí do outro lado me assistindo, que está passando por isso. Comece a buscar o seu eu, né? Quem eu sou, né? Quem eu quero ser, né? Quem eu tenho vontade de ser aqui dentro? Será que essa pessoa que eu tô sendo hoje, né? As atitudes que eu tô tendo, leva, né, aonde eu quero chegar? Então, assim, busca isso, vai buscando até você encontrar, porque sim, você é capaz. Mas você só consegue se você estiver determinado a vencer você mesmo. Porque não adianta você vencer o outro. O outro só faz parte, né, do seu cotidiano, faz parte do seu dia. Mas você nasce sozinho e quando você morre, você vai sozinho. Então tem que ser por você. Tem que ser pelo seu eu. Não busque. Vou mostrar aqui para vocês da janela do meu quarto. Do meu quarto, não, daqui da onde eu estou trabalhando, estudando. Olha, o sol já se pôs. Já é finzinho de tarde. E como que a natureza é perfeita, né? A obra do Senhor, ela é de uma magnitude inexplicável. Olha essas serras, né? Esses contornos, que coisa mais linda. E é isso, gente. Vocês ficaram aí com um relato de um pouco da minha vida. Assim que eu sentir confortável, talvez eu fale mais sobre esse assunto. Até mais. Bye, bye. Olha eu, aleatoriamente, olha. O quintal, minha gente, já tá precisando de limpar novamente. Olha a situação. Tô ouvindo o barulho do ônibus. Eu acho que é Bianca que já tá chegando da escola. Ela chega sempre 5h30, 5h40. E foi ela mesma. Chegou.